Já pensou como seria se no final da história, além de ver o Eric se casando com outra mulher, a Ariel virasse espuma do mar? Ou quem sabe se ao invés de ser acordada pelo seu príncipe, a princesa Aurora fosse acordada pelo próprio filho que ela teve enquanto ainda dormia? Provavelmente a essa altura você que está assistindo esse vídeo já sabe, mas a verdade é que as histórias da Disney são releituras de contos muito antigos que foram escritos por outras pessoas. E ao invés de positivas, felizes e motivadoras, essas histórias carregavam um tom muito sombrio, tinham um desenrolar extremamente assustador e finais completamente amargos. Mas se você não sabe do que eu tô falando, nesse vídeo você vai conhecer 4 das verdadeiras e perturbadoras histórias das princesas que a Disney ocultou. Oi, eu sou o Raoni Soares, e se tem uma coisa que é completamente inquestionável, é o fato de que a Disney sabe como ninguém fazer finais felizes para suas histórias. E antes de qualquer coisa, é totalmente entendível porque a Disney escolheu ocultar isso dos seus filmes. Até porque se víssemos nas telas essas histórias que eu vou trazer aqui, seria o suficiente para afugentar completamente o público infantil. E como já falei, essas histórias são releituras de contos escritos por outras pessoas, mais precisamente as dos irmãos Grimm e do Charles Perrault. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo essas histórias dos irmãos Grimm e do Charlie já foram inspiradas em outros contos tirados de um livro chamado O Conto dos Contos, de Jean-Baptiste Bazille. Esse livro foi escrito no século XVII e traz ao todo 50 contos, entre eles o da Gata Borralheira, o Gato de Botas, Rapunzel, João e Maria, Sol, Lua e Itália, entre outros. Só que ao contrário do que vemos hoje em dia na Disney, essas histórias eram voltadas mais para os homens do que para as crianças. Por conta disso, elas não poupavam detalhes sórdidos, eróticos e até mesmo escatológicos. E claramente isso foi mudando muito ao longo do tempo até chegar no que a gente conhece hoje. Eu vou começar falando da princesa que foi a pioneira nos filmes animados. E você que é disneira provavelmente já sabe de quem eu tô falando. O filme lançado em 1937 de Branca de Neve e os Sete Anões já deve ser uma história completamente batida para todo mundo. E esse foi de fato o primeiro filme da Disney que eu acabei assistindo, e o ranço que eu peguei da Branca de Neve me persegue até hoje. Eu acho ela uma personagem muito chata e completamente irritante. Na versão da Disney ela tem aí os seus 14 anos, o que levando em consideração já é algo um pouco absurdo para os dias de hoje, pelo simples fato de que no final da história ela acaba se casando com um cara de 18. Por outro lado, na versão dos irmãos Grimm, isso vai muito além, porque a Branca de Neve tinha na verdade 7 anos quando a rainha má mandou o caçador matar ela. Não se mete com criança não! Vagabunda! E lá, ao invés do coração, ela manda ele trazer os pulmões e o fígado para que ela possa comer. E é claro que, como a gente bem sabe, ele não fez isso, e no lugar dela, ele matou um javali e levou as tripas para a rainha. E ela acaba acreditando nisso e fez uma refeição deliciosa com os órgãos que ela achava ser da Branca de Neve. Uma delícia. Quando descobre isso, ela começa a perseguir a Branca de Neve, e lá ela tenta acabar com ela de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ela faz com que a Branca de Neve experimente um espartilho tão apertado que isso faz com que ela desmaie, só que ela acaba sendo salva pelos anões. Na segunda tentativa, a rainha se disfarça e vende a ela um pente envenenado que acaba colocando a Branca de Neve para dormir. E na terceira, e a mais clássica, é a da maçã envenenada, que faz com que ela engasgue e pareça morta. Os anões colocam ela em um caixão de vidro, exatamente como aconteceu na versão da Disney. E o príncipe aparece lá e acaba pedindo para que eles coloquem o caixão dela do lado de fora da casa. Nesse trajeto, os anões acabam tropeçando, e esse saculejar no caixão faz com que a maçã que estava na garganta da princesa acabe saindo para fora. Saindo para dentro é difícil. Quando acorda, a Branca de Neve se apaixona pelo príncipe e se casa com ele. Lembrando que ela só tinha 7 anos. Vocês estão doidos! Durante o casamento, a rainha má, que foi muito ousada na minha opinião, ainda se dá o trabalho de ir até lá. E com isso a gente percebe que ela pode até ter tentado matar a garota, mas uma boquinha livre já era irrecusável mesmo naquela época. Só que os anões, rancorosos que só eles, não deixaram isso pra lá. Pra punir a rainha, eles colocaram nela sapatos de ferro em brasa. Caracas. E como se isso já não fosse grotesco o suficiente, ela foi forçada a dançar até cair morta. Porra. Pensa você ali comendo, bebendo e se divertindo enquanto uma pessoa agoniza e é obrigada a dançar até cair dura no meio do salão na frente de todo mundo. Eu acho que pensando por esse lado, não se fazem mais festas como antigamente.
Outra princesa extremamente marcante é a Pequena Sereia. E nesse caso a história foi inspirada no conto de Hans Christian Andersen, que foi lançado em 1937. Nesse caso aqui acabaram tendo algumas alterações bem significativas, e a primeira delas foi no nome da personagem, porque na versão de Hans ela não tinha nome, era chamada só de Pequena Sereia. E isso aconteceu não só com ela, porque nenhum personagem desse conto tinha um nome. Isso pode até parecer estranho hoje em dia, mas naquela época era extremamente comum que nos contos de fada nenhum personagem tivesse um nome. Eles eram chamados pelo cargo que eles exerciam na história, como rei, rainha, princesa, cão, dragão, bruxa. Outro ponto é que a Pequena Sereia tinha uma avó, mãe do seu pai, e era a rainha dos oceanos ao lado do rei Netuno, já que a mãe da Pequena Sereia tinha morrido. E aqui o rei Netuno tinha, na verdade, 6 filhas e não 7, como acontece nas histórias da Disney. Enfim, essa avó contava para suas netas histórias extremamente fascinantes a respeito das criaturas marinhas e dos seres da superfície, o que acabou resultando nesse fascínio que a Pequena Sereia supria pelo mundo fora do mar. E nesse conto, quando completam 15 anos, todas as sereias podiam ir até a superfície para conhecer o mundo lá fora. Porque ao contrário das histórias da Disney, o rei Netuno não supria a raiva pelos seres humanos. O que acontecia é que absolutamente todas as criaturas do mar supriam uma certa indiferença com relação a eles. Quando atinge a idade, a Pequena Sereia vai até a superfície e vê o príncipe, no que o navio dele afunda. Ela salva ele e se esconde quando uma moça se aproxima para ajudar. A partir disso, ela acaba procurando a bruxa do mar, que promete conceder pernas a ela, mas alerta que isso vai doer. Outro empecilho é que ela tinha que fazer com que o príncipe se apaixonasse por ela, e caso ele acabasse se casando com outra mulher, no amanhecer do dia seguinte ao casamento, ela acabaria virando espuma do mar. E é importante ressaltar que essa bruxa do mar não tinha nenhuma ligação com o pai da Pequena Sereia, como a Úrsula tem. E também ao contrário da versão da Disney, a bruxa do mar até aconselha a Pequena Sereia a esquecer essa ideia e viver a sua vida tranquila no mar como sereia mesmo. Mas como a gente bem sabe, a gente até dá conselho, mas a pessoa acaba fazendo merda mesmo assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ela falou também que a Pequena Sereia sentiria como se uma espada estivesse cortando-o ao meio quando ela bebesse a poção. E que a cada passo que ela desse a partir disso, ela sentiria como se estivesse pisando em facas afiadas. Isso doeria tanto que faria com que os seus pés chegassem a sangrar. A menos que o príncipe seja adepto do BDSM e você curta isso, convenhamos que amor nenhum vale esse sacrifício. Sim, esse recado é pra Pequena Sereia, que provavelmente está assistindo esse vídeo. E mesmo assim a Pequena Sereia acaba concordando, mas se não bastasse tanto sacrifício, a bruxa do mar pede em troca a sua voz. E ao contrário da versão da Disney, ela não faz uma bruxaria e sai uma luzinha da garganta da Pequena Sereia. Ao invés disso, ela corta a língua dela. E com isso a Pequena Sereia parte para viver a sua tão sonhada e perfeita vida no mundo dos humanos. Ela se aproxima do príncipe e tenta a todo custo fazer com que ele se apaixone por ela, e eles até dão um beijo. Eu fico me perguntando o que ele deve ter pensado quando foi beijar ela e percebeu que ela não tinha língua. Enfim, ela conseguiu fazer com que ele se apaixonasse por ela, eles se casaram e viveram felizes para sempre. Mentira, ele se casou com aquela mulher que apareceu na praia depois que a Pequena Sereia salvou ele e ela virou espuma do mar. As irmãs da Pequena Sereia até negociam com a bruxa e dão seus cabelos em troca da possibilidade dela voltar a ser sereia. Só que para isso ela precisaria matar o príncipe. Enquanto ele tá dormindo, ela até vai no quarto dele, só que claramente ela não consegue fazer isso, então no amanhecer daquele dia ela acaba virando espuma. No final disso, ela vira uma filha do ar que terá 300 anos de sentença para, quem sabe, conseguir virar uma alma eterna. E com isso a gente vê que essa história se afasta e não é pouco da história da Disney. Mas se você já assistiu o Teatro dos Contos de Fada que passava ali na TV Cultura, sabe que a Pequena Sereia que passava lá era extremamente fiel a esse conto. A sutil diferença do Teatro do Conto de Fadas pro conto do Hans é que lá a Pequena Sereia se chamava Pérola e foi transformada em uma fada do ar pelo próprio pai para proteger as almas apaixonadas. Treat Williams interpretou o príncipe, enquanto ninguém menos que a maravilhosa Helen Mirren foi a mulher que acabou se casando com ele no final. Eu podia fazer um vídeo falando só sobre o Teatro dos Contos de Fadas aqui no canal. Deixem nos comentários se você gostaria que eu fizesse.
O conto da Cinderela é provavelmente um dos mais antigos já feito, e por conta disso ela acabou recebendo muitas e muitas versões, sendo a versão mais antiga que se tem registro tendo sido escrita na China lá pelo ano 860 a.C. E na história ela se chamava Yi Xian. Seu pai morreu e sua mãe reencarnou em um peixe que era a única amizade dela, mas que acaba sendo morto pela madrasta e pela filha. Nessa versão são os ossos do peixe que são mágicos, e são eles quem ajudam ela a ir até o festival da cidade. E a gente pode colocar camada e mais camada de bizarrices nas versões que essa história acabou recebendo, porque elas trazem assassinatos e mutilações, além daquelas versões onde o pai dela foge e se casa com ela, simplesmente porque a Cinderela se parece com a mãe dela. Eu vou te falar de coração. Para, em nome de Jesus. Só que o conto que acabou resultando na versão da Disney foi o dos irmãos Grimm, o que não quer dizer que o final dele não seja igualmente macabro e violento. Nessa versão, depois da morte de sua mãe, o pai de Cinderela se casa de novo com uma mulher horrível que tem duas filhas igualmente péssimas. E os anos de casamento fazem com que a vida de Cinderela seja um completo inferno, porque a madrasta sempre culpa ela pela morte de sua mãe no parto. Depois de algum tempo, o pai dela acaba morrendo de desgosto, e daí pra frente vai só pra trás, porque a partir desse momento ela passa a ser tratada como a escrava da casa. Por fim, chega o dia do baile e Cinderela, como não pode ir, acaba ficando sozinha em casa. E sem ter o que fazer, ela vai chorar em uma árvore de avelã que ela mesma plantou ao lado do túmulo de sua mãe. E que poeticamente, se é que isso pode ser considerado poético, ela regava com suas próprias lágrimas. Enquanto chorava, um pássaro apareceu carregando um vestido de ouro e prata e sapatos também de ouro. Sim, os sapatos da Cinderela não eram de cristal. Diferente da versão da Disney, a Cinderela vai até o castelo mais de uma vez para se encontrar com o príncipe. E em cada encontro ela acaba tendo que voltar mais cedo para conseguir esconder o vestido e os sapatos na árvore para que sua madrasta e suas irmãs não encontrem. É na terceira noite que ela acaba perdendo o sapato, porque ele fica preso na escada, porque por algum motivo o príncipe pediu para colocar piche nas escadas do castelo. Depois disso, como a gente bem sabe, ele passa a ir de casa em casa atrás da dona daquele sapato, até chegar na casa da Cinderela. E é aí que a coisa começa a ficar extremamente bizarra. Isso porque, sabendo que os seus pés eram grandes demais e não caberiam no sapato, uma das filhas da madrasta cortou fora um pedaço do seu calcanhar, enquanto a outra cortou fora o dedão. Só que nada disso adiantou, porque o príncipe acabou descobrindo e mesmo assim encontrou a Cinderela. E claro que no que ele colocou o sapatinho nela, ele coube perfeitamente e tudo terminou bem. Ou quase, porque no dia do casamento as filhas da madrasta acabaram aparecendo na cerimônia querendo se beneficiar da sua aproximação com Cinderela. Só que dois pombos acabaram bicando os olhos dela e deixaram as duas completamente cegas. Ao contrário da pequena sereia, que sofreu mais do que sola de sapato velha usada jogada no lixo, pelo menos a Cinderela conseguiu ter o seu felizes pra sempre. Antes da gente partir para a última história, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o seu like se você estiver gostando desse vídeo. Isso é extremamente importante para o meu canal. Isso faz com que o YouTube veja que meu conteúdo é interessante e com isso ele acaba enviando ele para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Honestamente, com relação a todas as outras histórias da Disney, eu particularmente acho que a história da Bela Adormecida é a menos empolgante de todas. Só que mesmo assim, a versão antiga dessa história, com relação a todas as outras, talvez seja a mais traumática e absurda. Escrita por Jean-Baptiste Basile, a história da Bela Adormecida no seu livro tinha recebido o título Sol, Lua e Thalia. Isso porque a princesa não se chamava Aurora, mas sim Thalia. E começa que, ao contrário da versão da Disney, a princesa não foi amaldiçoada nem nada disso. O que aconteceu foi que ela acabou caindo morta quando uma farpa de linho acabou entrando debaixo da sua unha. E só por isso eu acho que já dá pra gente pensar na nossa solidariedade pra ela, porque só quem teve alguma farpa embaixo da unha sabe como isso dói. Sua família, extremamente amorosa, quando viu que isso aconteceu com ela, só deixou a querida em cima de uma cama completamente desprotegida em um palácio totalmente abandonado e a Deus dará. Um dia um rei encontra o palácio da Dorminhoca e acaba entrando pela janela. Esse rei, quando vê ela desfalecida e percebe que ela ainda tá viva, ele simplesmente estupa ela e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Aí é crime.
E assim Thalia acaba engravidando e depois de 9 meses ninguém vê o resultado porque a coitada estava ali absolutamente sozinha e acaba dando à luz a gêmeos. Completamente famintos e como não conseguem alcançar os seios delas, os bebês acabam sugando os dedos da mãe. Isso faz com que a farpa acabe saindo e é por isso que ela acaba acordando. Ao invés de ficar assustada ou começar a gritar, ela simplesmente colocou as crianças para mamar e deu a elas o nome de Sol e Lua. E só depois de todo esse tempo que o rei se lembrou dela de novo e saiu do seu palácio com a desculpa de que ia caçar. Isso porque ele era casado e já tinha uma rainha. Meu Deus. Quando ele chegou lá e encontrou Thalia com os bebês, ele contou pra ela como ele se tornou pai e ela se tornou mãe. E depois disso eles passaram alguns dias juntos antes que ele voltasse pro seu palácio e pra sua rainha. Só que ele acabou ficando tão obcecado por Thalia e pelos bebês que ele não parava de repetir em voz alta os nomes deles. E a rainha, como tinha neurônio suficiente, acaba somando 2 mais 2 pra chegar no resultado. E por isso ela acaba armando uma vingança. Essa história só fica cada vez mais absurda. Ela queria simplesmente cozinhar os bebês e dar pro marido comer. E depois de conseguir os bebês e dar pro cozinheiro para ele fazer o que ela tinha planejado, o cozinheiro real, ao invés de fazer isso, acaba levando os bebês para sua casa e no lugar ele cozinha um cordeiro. Menos mal. E como isso não deu certo, a rainha mandou chamar a Thalia e decidiu queimar ela numa fogueira. Só que como Thalia começou a gritar, isso acabou chamando a atenção do rei. Foi então que o cozinheiro contou pro rei o que a sua esposa tinha tentado fazer com os bebês. O rei mandou jogar sua esposa na fogueira e simplesmente se casou com Thalia. Foi aí então que eles viveram felizes para sempre com seus filhos. Essa história termina com um provérbio bem assim: aqueles a quem a sorte favorece, encontra boa sorte mesmo durante o sono. Fica a questão, se isso é sorte, o que é azar? Mas e aí, você já conhecia as histórias por trás desses clássicos infantis? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se você curte conteúdo sobre filmes, séries e quadrinhos, porque aqui eu trago conteúdo novo todo domingo às 18 horas. E nós nos vemos na próxima. Tchau!